Olá, amados, graça e paz. Hoje eu quero trazer como reflexão um tema que é a geração fast food. Esse tema foi baseado esse livro com o título Cristianismo sem Bíblia, de Niloney Ramos. Esse é um livro excelente, se você tiver a oportunidade de adquiri-lo. Não é um livro caro, mas é uma ferramenta muito edificante, e o que eu vou trazer aqui para vocês como reflexão está justamente nesse livro aqui. Eu adquiri esse livro recentemente justamente pelo título. O que me chamou a atenção foi o título, Cristianismo sem Bíblia. Por quê? Porque esse título, quando eu li esse título, eu entendi que esse título tem tudo a ver com a realidade da igreja brasileira, o que nós estamos vendo, presenciando no dia a dia da vida cristã. Então, por causa disso, eu adquiri esse livro, e esse livro, eu estou lendo o livro, está sendo muito edificante, muito bom mesmo. Eu quero aqui compartilhar com vocês algumas reflexões dentro dessa proposta da geração fast food, que eu tenho certeza que vai trazer edificação para a sua vida. Eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque com certeza vai valer a pena o que você vai ouvir aqui e que será proposto para a nossa reflexão espiritual. Eu gostaria de ler aqui o texto bíblico que foi até mesmo escolhido aqui pelo autor, que é Juízes capítulo 2. Ele escolheu o versículo de número 10, que diz assim: depois que aquela geração morreu, se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Mas eu gostaria de citar primeiro a primeira parte do versículo 11, assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e abandonaram o Senhor. Então essa geração que nasceu juntamente com o povo israelita não conhecia o Deus que os seus antepassados conheceram, não viveram as mesmas experiências, e agora eles abandonaram o Senhor e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Pois é exatamente o que nós temos visto acontecer em nossos dias. Muitas pessoas abandonando a fé cristã. Basta nós fazermos aqui a citação do que aconteceu e tem acontecido na Europa. E nós, como igreja brasileira, precisamos pensar na situação que nós estamos e o que nós podemos fazer para evitar que o Brasil também se torne uma Europa, o mesmo exemplo da Europa, igrejas sendo fechadas, as pessoas abandonando a Deus, a fé cristã. Então essa é a proposta para a nossa reflexão aqui. Eu fiz algumas anotações daquilo que eu li no livro para nós refletirmos. Primeiro, a questão do fast food. O que é o fast food? Todos nós sabemos perfeitamente. Fast food se trata de comida pronta e rápida. Geralmente são o que? As pizzas, os sanduíches, os pastéis e algumas coisas semelhantes a essas. Então, qual que é o benefício do fast food? Muitas vezes a falta de tempo de muitas pessoas acabam levando-as a optarem pelo fast food. Não só a questão da falta de tempo, mas também a comodidade, né, que se oferece, além daquilo que é o sabor, muitas das vezes, que também acabam prendendo as pessoas. Ninguém pode negar, né, que realmente nós temos a pizza saborosa, né, os salgados, os pastéis, os sanduíches. Isso acaba trazendo também, aprisionando e fazendo com que as pessoas façam as suas escolhas pelos fast foods. No entanto,
se você der um Google aí, você pesquisar sobre fast food, você vai ver que ela tem assim as consequências da escolha por esse tipo de alimentação, né? Você tem como consequência do fast food, nós vamos ver, ela está associada à ansiedade, ao câncer, ao colesterol, à depressão, à obesidade, que são tantas coisas que são males presentes na nossa sociedade e que são resultantes, conforme os especialistas, desse tipo de alimentação que a maioria das pessoas acabam escolhendo. Bom, o autor Ramos, o autor desse livro, Cristianismo Sem Bíblia, trouxe então para a reflexão, será que não é exatamente isso que está acontecendo também na vida espiritual? E aqui é que nós vamos começar a nossa reflexão. Primeiro, partir do texto bíblico que fala de uma geração nova que estava nascendo e uma geração antiga que havia morrido. Aquela geração antiga presenciaram os milagres do Senhor, tiveram as suas experiências com Deus de Israel, com Deus vivo, mas a geração nova não vivenciaram as mesmas experiências da geração antiga. E essa geração nova, não conhecendo o Senhor, então fizeram as suas escolhas e acabaram abandonando o Senhor, optando por andarem de forma a não agradar ao Senhor, ou seja, aborrecendo ao Senhor nosso Deus. Bom, se nós pensarmos também, nós estamos numa transição e as gerações mais antigas, nós fazemos parte de uma geração que está morrendo. Que geração é essa? Aquela geração que viveu uma experiência mais forte com Deus, um compromisso maior com a palavra do Senhor, que se dedicava mais ao serviço a Deus, à dedicação, à consagração ao Senhor. Então essa geração mais antiga, ela está morrendo. E o que está nascendo é uma geração nova, que muitas das vezes não experimentaram e não viveram as mesmas experiências da geração antiga. E essa geração nova é a geração que é aqui chamada de a geração do fast food. A geração que está fazendo as suas escolhas baseado naquilo que lhes chama a atenção. A falta de tempo, a rapidez, a facilidade e outras coisas mais. O autor Ramos, ele chama atenção, poucas pessoas, abre aspas, poucas pessoas bebem diretamente da fonte. O texto bíblico, o texto não lhes emociona mais, fecha aspas. Então aqui ele traz para reflexão algo que realmente nós precisamos reconhecer. Poucas pessoas nessa geração estão de fato bebendo diretamente na fonte. Quando ele diz de beber diretamente na fonte, ele está falando exatamente do contato do cristão diretamente com a Bíblia, com o devocional, com o estudo bíblico, com a leitura da Bíblia. Muitas pessoas não estão bebendo diretamente da fonte. Aliás, não se emocionam mais com as palavras escritas nas Escrituras. As palavras escritas já não lhe atraem mais. Quantos cristãos já não sentem mais prazer em abrir a Bíblia e ler a Bíblia? Já não se emocionam quando estão lendo a Bíblia. Sabe? Que experiência maravilhosa, né? Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, estudando a palavra e de repente o Espírito Santo, por meio dessas palavras, fala profundamente ao nosso coração, nós nos quebrantamos, nós reconhecemos as nossas falhas, nós aprendemos pela palavra, a olharmos para a palavra como alguém que olha para um espelho e para enxergar a nossa realidade cristã e aquilo que nós precisamos reconhecer como falhas, como imperfeições na nossa vida e que nós precisamos buscar melhorar à luz da palavra do Senhor. Então, a ausência desse contato direto com a fonte
tem trazido um prejuízo muito grande para a igreja do Senhor. Essa ausência com a fonte diretamente tem levado muitas pessoas a buscarem, a se contentarem simplesmente com as explicações a respeito da palavra de Deus. E aqui o autor traz para a reflexão que muitas das vezes essas explicações a respeito dos textos são explicações que desconstrói o texto. Desconstrói o texto bíblico, não respeita o texto bíblico e são exatamente essas explicações que muitas das vezes estão atraindo as pessoas. Mas explicações que, à luz da palavra de Deus, muitas das vezes não está corretamente. São explicações que vêm, às vezes, até modificando o texto bíblico para atrair as pessoas, para falar com as pessoas aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. E isso acaba sendo algo muito prejudicial na vida cristã. Ele traz ainda para a reflexão, abre aspas, esse é o mal mais terrível do nosso tempo para a vida cristã e para a igreja. Então, ele, segundo o autor Ramos, e concordo aqui, e creio que muitos irão concordar com essa afirmação, a ausência das Escrituras, ou pelo menos a falta de compromisso e de zelo com a palavra de Deus na vida cristã, tem sido de fato o mal, o pior mal que tem acontecido nessa geração para a vida cristã e para a vida da igreja. Um culto, ele vai destacar aqui, abre aspas, um culto onde não levamos nada e esperamos receber tudo, fecha aspas. Mas não é exatamente assim que a maioria está vivendo a sua vida espiritual? Muitas vezes nós vamos para a igreja para cultuar o Senhor, mas nós não levamos nada. Nós vamos lá esperando receber alguma coisa. Mas, quando na verdade, até a ideia de culto, até a compreensão do que é o culto, tenha sido modificada na vida dos cristãos. E é justamente por esse ensino equivocado do que é o culto que tem levado as pessoas a buscar receber alguma coisa, esperar receber alguma coisa, mas não levar nada. Quando na verdade o culto parte daquilo que nós levamos, oferecemos a Deus. Né? Em contrapartida, nós oferecemos a Deus o culto, a adoração. Em contrapartida, a graça de Deus vem sobre nós e nos abençoa. Né? Mas esse reconhecimento do Deus soberano, do Deus gracioso, do Deus bondoso, que merece ser cultuado e adorado. Mas muitas vezes nós vemos pessoas que vão à igreja para receber alguma coisa. Há pessoas, por exemplo, que sequer teve a preocupação de orar pelo culto, de orar pelo pregador, de orar por aqueles irmãos que vão fazer parte do louvor na igreja. Então as pessoas passam o dia todo sem ler a Bíblia, sem orar em casa, sem buscar comunhão com Deus em casa, depois eles chegam no culto e chegam ali para receber alguma coisa. Essa tem sido a realidade da igreja brasileira. A menos que seja ensinado e que muitos sejam despertados, como foi aqui o nosso irmão Ramos, que sabiamente traz esse despertar para aquilo que está acontecendo com esse cristianismo sem Bíblia, a menos que outros se despertem como ele, para levarmos à reflexão a vida dos irmãos, dos nossos irmãos, e principalmente dessa geração nova que está nascendo e que não viveu as mesmas experiências que os pais viveram. Se nós não produzirmos, não levarmos essa reflexão, nós não vamos ter um bom resultado. Nós vamos ver uma igreja morrendo,
não no sentido de que a igreja do Senhor vá morrer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas nós vamos ver, de fato, muitas pessoas sucumbirem em meio a uma teologia distorcida da verdade, descompromissada da verdade, uma teologia fruto de um liberalismo. Muitas das vezes as pessoas mais envolta com aquilo que são as experiências, aquilo que provocam as emoções, quando na verdade os ensinos da própria palavra de Deus têm sido negligenciados em muitas igrejas. Ainda abre aspas, precisamos encontrar o livro de novo. Fecha aspas, aqui ele fala do momento em que o livro é reencontrado ali na Reforma, ali 2 Reis, capítulo 2, deixa eu me ler aqui, 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Ele fala que quando Josias vai fazer aquela reforma, né? A grande reforma, o grande avivamento que aconteceu nos dias de Josias, foi a partir da palavra de Deus. A palavra foi descoberta, estava perdida, né? E foi achada, e o povo foi colocado ali para ouvir a palavra. E eles ficavam ali o dia inteiro, ouvindo a palavra, e aquele que pregava a palavra e explicava a palavra, de forma que todo o povo entendia perfeitamente o que a palavra queria dizer. E houve um grande avivamento, um grande quebrantamento, e as pessoas decidiram ajustar-se e voltar à comunhão com Deus. A menos, meus amados, que a palavra de Deus encontre lugar no coração dos cristãos e na igreja e nos púlpitos das igrejas, a menos que a palavra de Deus tenha realmente o seu respeito no púlpito da igreja, nós não vamos ver e nem vivenciar qualquer tipo de avivamento. Somente vamos ver uma decadência espiritual, levando muitos dos nossos filhos, muitos dos nossos jovens para um distanciar do Deus que nós conhecemos. Veja qual a responsabilidade que nós, da geração antiga, ainda temos. Nós ainda podemos salvar a nova geração. Nós ainda podemos ajudar essa nova geração. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos fazer com que a palavra de Deus chegue ao coração dos jovens e eles sejam despertados e atraídos novamente para a palavra, para as sagradas Escrituras. Ramos ainda faz uma observação, abre aspas, quem somos capazes de enganar dedicando tão pouco à leitura do livro eterno, fecha aspas. Muitas vezes é isso, né? Quem nós queremos enganar quando nós dedicamos tão pouco tempo a estudar as Escrituras, a leitura da Bíblia, a leitura do livro, ao contato direto com a fonte? Quem nós queremos enganar? Ah, meus irmãos, estamos enganando a nós mesmos à medida que nós distanciarmos da fonte diretamente. Aqui eu quero trazer algo que não está no livro, mas que vale a pena para a nossa reflexão aqui. Quando o Senhor Jesus ali manda João escrever aquelas cartas às 7 igrejas da Ásia, a última igreja, a igreja de Laodiceia, foi uma igreja que se tornou morna, estava a ponto de ser vomitada da boca do Senhor. E essa igreja se tornou morna porque a semelhança das águas que chegavam naquela cidade, depois de percorrer longa distância, chegavam morna. Assim também, os cristãos que distanciaram da fonte e têm distanciado da fonte da palavra do Senhor, estão se tornando cristãos mornos, cristãos sem compromisso, cristãos sem identidade, cristãos nominais. As igrejas cujo
a palavra já não é mais o centro. As igrejas que trocaram o tempo da palavra pelos shows, pelos louvores, que muitas das vezes são louvores maravilhosos em termos de música, em termos de melodia, mas em termos de doutrina, muitas das vezes alguns desses louvores doutrinariamente são até perigosos. Mas essa é a grande realidade que nós estamos enfrentando na igreja nos nossos dias. Mesmo sabendo dos problemas que os fast food trazem, né, para a nossa vida física, ainda assim nós continuamos optando pela comida rápida, pelo sabor dos fast food. Muitas das vezes nós continuamos optando pelos fast food, mesmo sabendo das consequências. Na vida espiritual, continuamos também fazendo a mesma coisa. As pessoas não têm tempo mais. Aliás, elas não querem ter tempo, porque o tempo nós administramos. Porque pessoas que dizem não ter tempo para meditar na palavra, estudar a palavra, ler a palavra, elas têm tempo para outras coisas. Elas têm tempo para acompanhar uma série na televisão, para assistir outros programas, para ficarem 2 horas atrás de um joguinho de computadores, que hoje, né, atrai tantas pessoas. Pessoas costumam ficar horas e horas jogando. Alguns até vendo até mesmo o prejuízo que está trazendo até para dentro da sua própria casa, porque se tornam viciantes, se tornam viciados nos jogos, e muitas das vezes até a vida familiar, a vida conjugal acaba sendo afetada por essas pessoas, mas estão tão viciadas que elas não conseguem abandonar ou enxergar o mal que estão fazendo, a optar por essas coisas. Mas quando se trata daquilo que é bom e saudável para a família, para a vida espiritual, que é a palavra, que é a pregação, já não se tem tempo, não tem paciência. E aí que o autor Ramos, ele traz aqui uma observação: as antigas caixinhas de promessas foram substituídas pelos rios. As antigas caixinhas de promessas foram substituídas pelos rios. Uma pregação densa é ignorada. É ignorada. E por quê? Porque a pregação mais densa exige mais atenção. Exige mais atenção. E as pessoas não querem. Elas não querem raciocinar, elas não querem prestar atenção, elas não querem estar atentas às pregações que verdadeiramente vão trazer um bom resultado para a sua vida. E se contentam com os rios, que antigamente eram as caixinhas de promessa. O que eram as caixinhas de promessa, para quem não conhece? Você tinha uma caixinha, você tinha vários versículos selecionados dentro da caixinha, a pessoa falou assim: eu quero ver o que Deus quer falar comigo, e ela pegava um versículo daquele e lia o versículo, né? A caixinha de promessa, saiu um versículo, saía ali, ó, Deus falou meu coração. Bom, eu não nego, irmãos, a experiência, né, que nós temos de abrir a palavra de Deus. Deus fala comigo aqui, você abre a palavra ali, Deus pode trazer uma palavra diretamente ao seu coração. Algumas pessoas são contra isso. Eu vivo essa experiência, né? E muitas pessoas vivem essa experiência, mas jamais esse tipo de experiência pode e vai substituir a importância do estudo da palavra de Deus. Jamais. Jamais esse tipo de experiência pode substituir a importância do estudo da palavra de Deus.
Pergunta-se qual seria a duração ideal da mensagem, da pregação nos dias de hoje. Qual seria a duração ideal de uma pregação? Alguns especialistas dizem que 30 minutos. Ora, mas existem segmentos religiosos que diz que 30 minutos de pregação é muito. Você pode ter no máximo aí 10 minutos de pregação, 15 minutos estourando. Aí, enquanto isso acontece, a igreja vai ficando sem as Escrituras. A igreja vai ficando sem as Escrituras. Isso quando aqueles que utilizam as Escrituras para trazer a mensagem, como foi dito anteriormente, não desconstrói todo o texto. Não leve em consideração as regras básicas e necessárias para fazer uma boa interpretação, uma exegese do texto, uma boa hermenêutica, né? As pessoas às vezes desprezam isso e acabam por levar para a igreja aquilo que de fato o texto bíblico não está querendo dizer e não está dizendo muitas das vezes. Então isso acaba sendo algo complicado. E aí fica-se uma pergunta, né? Nesse tipo de sociedade que nós vivemos hoje, onde as pessoas já não têm paciência, por quê? Porque o próprio, esse mundo midiático, onde todas as coisas é muito rápido, é muito imediato, as pessoas já não têm mais paciência. Isso, a meu ver, estou falando agora a minha opinião, isso contribuiu muito para também o desenvolvimento das ansiedades, porque as pessoas já não conseguem mais esperar, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser imediato. E em prol de buscar um diálogo com essa sociedade midiática, as pessoas agora também, elas começam a ceder a essa geração que já não tem mais tempo e não querem ter tempo para a palavra de Deus. Então nós vamos reduzir o tempo. Vamos reduzir. Como é que nós vamos comunicar com eles? Vamos fazer reels, mensagens curtas. Só que as mensagens curtas, elas podem até servir de isca, de atrativo, para levar uma mensagem mais densa. Mas o que acontece? Será que isso está funcionando? Ou será que a sociedade, a geração não está simplesmente se prendendo aos reels e às mensagens curtas? As pessoas, às vezes, quando chega uma mensagem para eles, uma pregação, eles olham logo o tempo, a duração. Se for mais de 5 minutos, não quero nem saber do que trata. Não quero nem saber. Ora, que coisa triste nós estamos vivendo, né? Que coisa triste. As pessoas, em vez de olhar o tema da mensagem, que geralmente o tema é o que nos chama a atenção de imediato, né? Por exemplo, estamos falando aqui a geração fast food. Opa, o que é isso? Ou cristianismo sem Bíblia. Olha, esse tema é interessante. Esse é um tema interessante. Eu comprei esse livro por causa do tema. Poderia ser muito mais páginas do que essas. Valeria a pena. Mas as pessoas vão e olham o tempo e não o assunto. O assunto pode até ser importante, mas se for mais de 5 minutos, e assim a Bíblia vai sendo relegada. A Bíblia vai sendo deixada de lado. E as pessoas vão ali acostumando, como diz aqui Ramos, abre aspas, acostumamos a comer bobagem e estranhamos com os alimentos mais saudáveis, fecha aspas. Não é assim? Acostumamos a comer bobagens e estranhamos os alimentos mais saudáveis. Isso vale em todo sentido. Sentido físico, sentido espiritual. As pessoas estão tão acostumadas com essas bobagens aí
que muitos pregadores estão levando para atrair a massa e para manter uma massa que a cada dia vai morrendo, vai se definhando, uma massa doente espiritualmente por falta de alimento saudável da palavra de Deus. Mas querem números, estão preocupadas em atrair, como aqueles que estão preocupados em atrair os seus fregueses, que não têm muito tempo. Vamos fazer uma comida rápida, vamos atender aquilo que é o gosto do freguês. Nas nossas pregações, vamos atender o gosto do freguês. Vamos falar o que eles querem ouvir. Vamos fazer do jeito que eles querem. Vamos criar um ambiente, uma liturgia que agrade a nova geração. Não uma liturgia que comunique, que ajude a geração a comunicar com as verdades de um verdadeiro culto. Que triste, né? Aonde nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Mas ainda é tempo de mudarmos. E nós, da geração que estamos morrendo, não podemos deixar uma herança falida para as novas gerações. Precisamos trazer de volta a palavra. Precisamos trazer de volta a palavra. Ele chama atenção para a escassez da palavra de Deus, que faz adoecer os crentes. A escassez da palavra de Deus é que torna os crentes doentes. E aqui chama atenção que cristãos, muitas das vezes, até cristãos que têm uma boa frequência nas suas igrejas, cristãos que têm até um compromisso ali com as suas denominações, cristãos muitas vezes que têm até visões e revelações, mas que não amadureceram, não experimentaram uma transformação, ou seja, suas vidas continuam inalteradas. Nós presenciamos muito isso. Pessoas, você conversa muitas vezes com cristãos que têm até uma experiência, são até usados em visões, revelações, mas quando você olha para o caráter, você procura o fruto, né? O fruto está longe. Não há uma transformação real, né? Que somente o estudo da palavra é capaz, é a ferramenta pelo qual o Senhor mais transforma, é a palavra, é o estudo da palavra, é a aplicação da palavra, que produz de fato essa transformação, né? É a palavra de Deus. Bom, o desprezo pelas Escrituras começa em casa. O desprezo pelas Escrituras começa em casa, são os pais. Os pais que já não mais procuram ler as Escrituras, os pais que já não estudam mais as Escrituras, e isso serve de exemplo ruim para os filhos, que olham para os pais e também vão seguir o mesmo exemplo. Mas também podemos dizer que esse desprezo está nas lideranças, que deveriam valorizar as Escrituras e não valorizam. Os desprezos estão nos seminários, muitas vezes imbuído por uma ideologia e que querem, às vezes, colocar mais interrogação e dúvida com relação ao texto bíblico do que, de fato, trazer as pessoas para junto de Deus e para a palavra de Deus. Aí entra o liberalismo teológico, com todas as suas implicações na vida cristã. Bom, assim segue. As lideranças com seus sermões vazios, com a ausência de um bom estudo bíblico nas igrejas. Assim a geração antiga, ela vai morrendo e vai surgindo a geração nova que não conhece a Deus. E nós, da geração que está morrendo,
somos os reais culpados por essa situação que chegou à vida cristã em nossos dias. Billy Graham, e aqui bem destacado por Ramos nesse livro, uma fala de Billy Graham: nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E a pergunta que deve ficar para cada um de nós é, encerrando aqui essa reflexão, qual é a Bíblia que o mundo está lendo a partir da nossa vida? Qual é a Bíblia que o mundo está lendo a partir da nossa vida? Pense nisso, pense nessas questões que aqui foram levantadas. Olha, fast food não é saudável, nem no âmbito do alimento natural, físico, e muito menos do ponto de vista espiritual. E do ponto de vista espiritual, não que nós não devemos preocupar com aquilo que é físico e com o nosso corpo, devemos cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo, né? Mas muito mais precisamos cuidar da nossa alma, da nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe e nos desperte para o valor das Escrituras. Que Deus nos desperte e nos traga para junto da fonte, em nome de Jesus.